Eu nunca vou esquecer o som que ecoou dentro de mim naquele salão luxuoso, iluminado por lustres que pareciam estrelas presas no teto. A música tinha acabado de cessar quando ouvi a frase que rasgou a minha alma. Seu sobrenome me dá nojo. Eu congelei. Meu coração, que antes batia tranquilo com o orgulho de ver meu único filho se casar, se fechou em silêncio. Era como se alguém tivesse aberto uma porta invisível e deixado entrar um vento gelado, cortante, que apagava todas as memórias boas que construí com ele. Eu estava ali, segurando o buquê que a mãe da noiva me entregara minutos antes. Um gesto que eu achei gentil. Eu realmente acreditei que aquele seria um dos dias mais felizes da minha vida. Mas, em vez disso, foi o dia em que descobri o quanto a ingratidão pode ser afiada. As palavras não foram ditas para mim diretamente. Foram sussurradas pela minha futura nora, Clara, enquanto ela segurava a mão do meu filho. Mas eu ouvi. Deus sabe que eu ouvi. E o mais doloroso foi ver que ele não a corrigiu, não a chamou de exagerada, não defendeu o sobrenome que o acompanhou durante toda a vida. Ele apenas riu, um riso baixo, cúmplice, como se aquilo fosse uma piada inofensiva. Mas para mim, não foi. Para mim, foi uma facada lenta e calculada. Eu respirei fundo, tentando entender o que estava acontecendo. O salão estava cheio de pessoas sorrindo, conversando, tirando fotos. Ninguém imaginava a tempestade que se formava dentro de mim. Era como se o mundo inteiro estivesse em festa, enquanto eu afundava num abismo silencioso. Meu nome é Helena. Tenho 67 anos. Trabalhei a vida inteira como professora. Criei meu filho sozinha, com sacrifício, amor e noites intermináveis corrigindo provas enquanto ele dormia no meu colo. E naquele instante, ao ouvir minha nora dizer que o sobrenome que carregou toda a história da nossa família lhe dava nojo, eu percebi que algo havia mudado. Algo profundo, algo maligno. Eu não sabia ainda, mas aquela frase era só o começo. Clara, desde que entrou em nossas vidas, tinha um encanto superficial. Era linda, educada e sempre com um tom doce na voz. Doce demais, como mel que esconde veneno. No início, ela se mostrava gentil. Me chamava de segunda mãe, fazia questão de me incluir em alguns planos do casal. Parecia valorizá-lo, parecia querer construir uma família. Mas conforme os meses passaram, pequenos gestos começaram a surgir. Primeiro foram comentários sutis. Seu filho é tão agarrado à senhora, né? Isso não é meio estranho? Depois, pequenas decisões tomadas sem que eu fosse sequer consultada. As flores do casamento serão de tal cor? Sei que você gosta de branco, Helena, mas isso é ultrapassado. E então vieram as exclusões. Ensaios do casamento dos quais eu só sabia porque via fotos nas redes sociais. Reuniões familiares organizadas pela família dela, onde meu filho aparecia sempre distante, como se tivesse medo de demonstrar carinho por mim. Só que eu sempre fui paciente. Acreditava que era insegurança de noiva. Algo natural. Nunca imaginei que fosse parte de algo maior. No entanto, naquela noite, a noite do casamento, tudo começou a se revelar de forma sombria. Eu me sentei em uma das mesas enquanto observava o casal conversando com os convidados. Clara sorria para todos como se fosse dona do mundo. Meu filho parecia um reflexo dela, seguindo seus passos, seus olhares, seus comandos silenciosos. Eu conheço o meu filho.
Conheço cada expressão dele, e nenhuma daquelas expressões era verdadeiramente dele. De repente, o cerimonialista subiu ao palco e anunciou: "Agora teremos um momento especial. Os noivos querem compartilhar algo com vocês." E foi então que meu filho, com um sorriso que eu não reconheci, disse: "Hoje, oficialmente, deixo para trás o sobrenome da minha mãe. A partir de agora, vou usar apenas o sobrenome da família da Clara." O salão explodiu em aplausos. Eu não consegui respirar. A frase ecoava na minha mente como um trovão. "Deixo para trás o sobrenome da minha mãe." Eu olhei para Clara. Ela sorria. Um sorriso pequeno, satisfeito, quase vitorioso. Como alguém que finalmente conseguiu o que queria. E naquele instante, eu não senti só dor. Senti algo novo, algo que crescia devagar dentro de mim. Desconfiança. Porque aquele gesto, aquela mudança, não era apenas uma escolha de casal. Era algo calculado. Eu só não sabia ainda até onde aquilo iria. Quando o cerimonialista passou o microfone aos pais dos noivos para discursos emocionados, Clara fez questão de avisar: "Se quiser falar, Helena, seja breve. Hoje é um dia importante para nós." O tom dela era doce, mas os olhos eram lâminas frias. Então ali, naquele segundo, naquele exato segundo, eu entendi o que tinha que fazer. Respirei fundo, levantei devagar, senti a sala inteira me observar e percebi que minhas mãos deixaram de tremer. O microfone estava na minha frente, e eu sabia que aquilo seria apenas o começo da verdade sendo revelada. A verdade que destruiria tudo o que Clara tentou construir às escondidas. A verdade que tiraria as máscaras. A verdade que mostraria que eu, uma senhora de 67 anos, ainda tinha força suficiente para enfrentar o mundo inteiro. Mas antes de falar, eu precisava revelar algo que ninguém ali imaginava. O microfone estava na minha mão, pesado como se carregasse toda a história da minha família dentro dele. Por um instante, senti o silêncio se espalhar pelo salão como um véu. A música parou. As conversas diminuíram. Até os talheres deixaram de tocar nos pratos. Era como se todos soubessem, instintivamente, que algo importante estava prestes a acontecer. Eu respirei fundo e olhei para o meu filho, meu menino. O mesmo que eu carreguei nos braços quando ainda tinha as mãos manchadas de giz de sala de aula. O mesmo que adoecia fácil e dormia com a cabeça encostada no meu peito, buscando segurança. Ele agora me olhava como se eu fosse uma estranha. E isso partiu o pouco que ainda restava do meu coração. Mas havia algo dentro de mim que não podia, e não iria, se calar. Aproximei o microfone dos lábios e deixei minha voz sair, calma, porém firme. "Eu não vou tomar muito tempo de vocês." Comecei, sentindo a atenção de todos se voltar inteiramente para mim. "Só quero dizer que este dia, apesar de tudo, ainda é especial." Clara abriu um sorriso vitorioso, achando que eu iria aceitar tudo de cabeça baixa. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Continuei. "Eu criei meu filho sozinha. Lutei muito para que ele tivesse dignidade, educação, caráter. Ensinei que nosso nome é a raiz que nos sustenta. É a história que ninguém pode nos tirar." Vi o rosto de Clara endurecer. Ela entendia onde eu queria chegar. Mas para mim, já era tarde demais para recuar. Hoje, aqui, minha voz tremeu apenas no começo. Ouvi alguém dizer que meu sobrenome dá nojo. Alguns convidados se entreolharam, confusos. Outros arregalaram os olhos.
A família da noiva, silenciosa, tentou disfarçar o desconforto. Clara, com o rosto rígido como pedra, deu um passo em minha direção e sussurrou: Helena, não faça drama. Mas eu ergui a mão, pedindo silêncio. Eu não estou fazendo drama, Clara. Estou apenas dizendo a verdade. A verdade que ouvi. A verdade que dói, mas que liberta. O salão estava imóvel. Nem o ar circulava. Eu virei para meu filho, para aquele homem que eu ajudei a se tornar alguém do mundo, mas que agora parecia não se reconhecer no espelho da própria história. Meu filho, falei com a voz embargada. Você pode escolher mudar de sobrenome. Pode escolher seguir a vida como quiser. Eu nunca prenderia você. Mas abandonar seu nome, o nome que seu pai honrou antes de partir, o nome que eu carreguei com orgulho, isso não é uma simples decisão. Eu vi os olhos dele piscarem rápido, como se lutasse contra algo dentro de si. Mas Clara apertou seu braço discretamente, como quem segura uma coleira invisível. A raiva silenciosa dela era evidente. Então, Helena, ela murmurou, vai transformar nosso casamento em um espetáculo? Mas eu não me deixei abalar. Não, Clara, eu só preciso dizer isso, para que todos saibam que eu não fui consultada, não fui respeitada e, acima de tudo, não fui honrada. O microfone tremia levemente na minha mão, mas minha voz não vacilava. E já que vocês escolheram apagar o sobrenome da minha família, saibam que eu também tomo uma decisão hoje. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Meu filho deu um passo à frente. Mãe, por favor. Mas eu já tinha ultrapassado a linha da submissão há muito tempo. A partir de hoje, continuei, você não carrega mais apenas o nome da família da Clara. A partir de hoje, você deixa de carregar também a herança que eu guardava para você. Um murmúrio profundo percorreu o salão. Era como se alguém tivesse anunciado uma tempestade no meio da festa. Clara arregalou os olhos. O quê? Meu filho, pálido, conseguiu dizer apenas: Mãe, você não faria isso. Eu respirei fundo e respondi com a verdade mais dolorosa que já saiu da minha boca. Eu faria sim, e estou fazendo, porque honrar um nome é muito mais do que escrevê-lo, é vivê-lo. E hoje, você mostrou que prefere renegar suas raízes para caber no mundo de outra pessoa. Houve um silêncio tão denso que eu podia escutá-lo. Então, com calma e dignidade, concluí. Eu te amei por toda a minha vida, mas também aprendi que amor sem respeito é só escravidão emocional. E eu não sou escrava de ninguém. Abaixei o microfone. E antes que alguém pudesse reagir, caminhei para fora do salão, sentindo todas as portas que um dia deixei abertas serem fechadas, uma a uma, atrás de mim. Mas o que eu não imaginava era que naquele mesmo instante, quando deixei aquele salão iluminado, o verdadeiro plano de Clara começava a se revelar. E ele era muito mais cruel do que eu supunha. Quando deixei o salão naquela noite, senti o vento frio bater no meu rosto como um aviso. Era como se o universo estivesse tentando me alertar que a humilhação que vivia ali não seria o fim. Seria apenas o primeiro passo de uma revelação sombria que eu jamais poderia imaginar. Eu caminhava devagar, com o coração pesado, mas a mente desperta. Aos 67 anos, aprendi que a dor abre portas que a paz jamais tocaria. E naquele momento, cada passo que eu dava me afastava de um casamento que nasceu torto e me aproximava de uma verdade silenciosa,
oculta, quase mortal. Ao chegar ao estacionamento, abri minha bolsa com dificuldade. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de algo que eu não sentia há anos: indignação. Aquele tipo de indignação que transforma uma mulher idosa em uma força da natureza. Eu estava prestes a entrar no meu carro quando ouvi passos atrás de mim. Helena! A voz era conhecida. Espere. Virei-me devagar. Era Marisa, minha amiga de longa data, quase uma irmã. Ela tinha visto tudo, tinha ouvido cada palavra. Mas o que mais me chamou a atenção não foi seu olhar de pena, e sim o olhar de preocupação. Ela se aproximou, ofegante. Você fez o que precisava fazer, disse, segurando minhas mãos. Mas eu preciso te contar uma coisa. Algo que você não sabe. Meu estômago gelou. O que houve, Marisa? Ela respirou fundo, olhou para os lados, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Eu não queria te preocupar antes. Mas, Helena, eu ouvi a Clara conversando com a mãe dela algumas semanas atrás. Elas falavam sobre você, sobre seu patrimônio, sobre documentos. Meu corpo parou por dentro. Que documentos? Perguntei, sentindo um nó apertar minha garganta. Sobre a sua casa, sobre a poupança que você tem guardada, e até sobre aquela escritura da chácara que seu pai deixou. Marisa engoliu em seco. Helena, elas estavam planejando algo. Eu senti a alma sair do lugar. Planejando o quê, Marisa? Fale. Ela olhou bem dentro dos meus olhos. Nunca tinha visto medo tão verdadeiro no rosto dela. Clara queria convencer seu filho a te afastar legalmente, a te colocar como incapaz. Assim, eles teriam controle total sobre tudo que é seu. O mundo girou. As luzes do estacionamento ficaram turvas. Meus joelhos quase falharam. Clara. Clara queria me apagar da minha própria vida. Eu me agarrei na lateral do carro, tentando respirar. Isso não pode ser verdade, sussurrei. Meu próprio filho jamais permitiria isso. Ele me ama. Marisa balançou a cabeça com tristeza. Helena, ele está cego. Clara fez ele acreditar que você é um peso. Que sua presença atrapalha o casamento deles. Ela está manipulando ele há muito tempo. Senti algo dentro de mim quebrar, não como vidro, mas como madeira antiga, rachada pelas décadas de sacrifício. Fechei os olhos, respirei fundo, e pela primeira vez naquela noite, percebi que eu não era apenas vítima da ingratidão. Eu era alvo de um plano frio, delicado, meticuloso. Eu abri os olhos lentamente. Marisa, você tem certeza do que ouviu? Ela apertou minha mão. Tenho. E tem mais. Elas citaram uma advogada, uma especialista em interdições familiares. Clara disse que, se você parecesse emocionalmente instável, seria fácil te afastar. Eu senti o sangue pulsar nas têmporas. E então compreendi. Clara queria meu nome destruído, minhas raízes apagadas, minha herança tomada, minha voz anulada. Meu filho, meu único filho, estava sendo conduzido como um fantoche por alguém muito mais fria do que eu imaginava. Respirei fundo e ergui meu queixo. A dor saiu, a indignação cresceu. E em seu lugar surgiu um novo sentimento: determinação. Eu não deixaria Clara destruir minha história. Eu não deixaria meu filho ser manipulado. Eu não deixaria minha vida ser tomada por quem não sabe o que é lutar, sangrar e sobreviver. Segurei a mão de Marisa. Obrigada, minha amiga. Você me salvou hoje. Ela sorriu, emocionada. Ainda há mais uma coisa que você precisa saber. Meu coração disparou. O que é? Marisa respirou fundo. Há uma pessoa que pode te ajudar.
Uma pessoa que Clara não sabe que existe. Alguém que descobriu algo sobre ela. Algo grave. Meu corpo inteiro gelou. Quem? Perguntei. E naquele momento, Marisa pronunciou um nome que mudaria tudo. Um nome que abriria portas para segredos que eu jamais imaginei. Segredos que Clara tentou enterrar. Depois que eu te contar, nada será como antes, Helena. E eu sabia que aquilo não era exagero. A verdade estava chegando, e ela vinha afiada como uma lâmina. Quando Marisa pronunciou aquele nome, senti algo dentro de mim estremecer. Era como se alguém tivesse acendido uma lanterna em um cômodo escuro da minha vida. Um cômodo que eu nem sabia que existia. Ela disse baixinho, quase como um segredo proibido. É o Marcelo. Por um instante, eu não consegui reagir. Marcelo. O nome dele carregava memórias que eu tentava evitar desde o dia em que percebi o quanto Clara havia mudado meu filho. Ele era amigo de infância do meu menino, quase um segundo filho para mim. Um rapaz gentil, observador, discreto e que sempre enxergou as pessoas além das aparências. Eu pisquei algumas vezes, tentando organizar os pensamentos. Marcelo? Mas por que ele? O que ele sabe? Marisa olhou ao redor outra vez, como se temesse que até as sombras pudessem ouvir. Ele tentou falar com você no mês passado, lembra? Mandou mensagem, pediu para te encontrar. Mas Clara viu a conversa no celular do seu filho e ele nunca mais tocou no assunto. Na verdade, ela o afastou completamente. Pediu para o seu filho cortar relações com ele. As peças começaram a se encaixar de uma forma assustadora. E o que ele queria me contar? Perguntei, sentindo a voz falhar. Marisa respirou fundo. Ele descobriu algo sobre a Clara. Algo que ela fez antes mesmo de conhecer seu filho. Marcelo encontrou documentos, mensagens, coisas sérias. Ele tentou alertá-lo, mas Clara soube e fez parecer que ele tinha inveja. Meu coração deu um salto dolorido. Era sempre assim com manipuladores. Antes de destruir, isolam. Antes de controlar, enfraquecem. Antes de atacar, silenciam. Helena, eu não sei exatamente o que é, disse Marisa. Mas ele falou que poderia mudar tudo. Que você precisava saber. Eu fechei os olhos por um instante. Porque eu sabia, no fundo, eu sempre soube, que ninguém esconde tanto controle, tanta necessidade de apagar raízes sem carregar um passado perigoso ou vergonhoso. Quando abri os olhos, senti um fio de coragem me atravessar. Onde ele está agora? Em casa. Ele prefere não mandar nada por mensagem, com medo de que Clara tenha alguma forma de monitorar seu filho. Ele disse que só falaria com você pessoalmente. Marisa segurou meu braço. Helena, eu acho que sua vida corre risco de mudar completamente depois desta conversa, para o bem ou para o mal. Eu respirei fundo, meus olhos ardiam, mas não era tristeza, era determinação. Aquela que só surge quando uma mãe percebe que o perigo não está apenas na perda do amor do filho, mas na destruição do que ela construiu durante uma vida inteira. Marisa, respondi com firmeza, me leve até ele. Ela assentiu sem hesitar. Entramos no carro, e a chuva fina começou a cair, como se o próprio céu estivesse lavando o peso daquela noite. As luzes dos postes refletiam no vidro, criando um caminho prateado que parecia nos guiar. O silêncio dentro do carro não era desconfortável. Era pesado,
reflexivo, quase sagrado. Eu olhava para minhas mãos, ainda tremendo, e pensava em como tudo havia mudado tão rápido. Há poucas horas, eu acreditava que o maior golpe da noite tinha sido aquela frase cruel: "Seu sobrenome me dá nojo." Mas agora, percebia que aquilo era só uma ponta de um iceberg enorme e obscuro. "Helena", Marisa disse, quebrando o silêncio. "Você está preparada para o que pode descobrir?" Olhei pela janela, vendo as gotas escorrerem. Aos 67 anos, Marisa, a gente não se prepara para a verdade. A gente enfrenta, do jeito que dá. Ela sorriu de um jeito triste. Quando estacionamos em frente ao prédio de Marcelo, meu coração acelerou. Havia uma sensação estranha no ar, como se eu estivesse prestes a abrir uma porta que não poderia fechar depois. Subimos as escadas devagar. Cada degrau parecia carregar um aviso silencioso. Marisa bateu na porta. 2 segundos. Depois, 4. A porta se abriu. Marcelo apareceu. Os olhos cansados, o rosto tenso, a expressão de quem carrega um segredo pesado demais. Ele olhou para mim como quem enxerga alguém que precisou chegar no fundo para finalmente acordar. "Dona Helena, graças a Deus a senhora veio." Minha respiração falhou. "O que você precisa me contar, Marcelo?" Ele olhou para Marisa, depois para mim, e abriu a porta completamente, como quem dá passagem para um destino inevitável. "Entre. A senhora precisa ver isso, e precisa ver agora, antes que seja tarde demais." E naquele instante, quando dei o primeiro passo para dentro da casa dele, eu senti: a minha vida estava prestes a ser dividida em 2 partes. Antes da verdade e depois dela. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar compartilhando histórias como esta, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito e nos fortalece para trazer cada vez mais narrativas profundas e transformadoras. A porta da sala do Marcelo se fechou atrás de mim com um estalo suave, mas o som ecoou por dentro como se fosse um aviso. Havia algo no ar, um peso, um silêncio denso, quase palpável, que fazia minha pele arrepiar de um jeito instintivo. Marcelo respirou fundo, cruzou os braços e olhou para mim como quem sabe que está prestes a quebrar uma vida em 2 partes, antes da verdade e depois dela. "Dona Helena", disse com a voz baixa, "eu esperei muito por este momento." E confesso, não queria que fosse assim. Marisa se aproximou, pousando a mão no meu ombro. "Estamos aqui com você, Helena. Juntas." Eu assenti, tentando manter a firmeza que me restava. Meu coração batia como um relógio descompassado. "Marcelo", falei, "diga o que você sabe. Agora." Ele caminhou até a mesa e puxou uma pasta grossa, amarelada nas bordas. Colocou sobre o tampo de madeira com cuidado, como se estivesse lidando com algo frágil ou perigoso. "Antes de abrir, preciso explicar uma coisa", começou. "Tudo o que está aqui foi guardado por uma pessoa que a Clara tentou apagar da vida dela. Uma pessoa que ninguém sabe que existe. Uma pessoa que me procurou quando percebeu que sua história estava se repetindo e piorando." Eu senti o ar sumir por um instante. "Quem?" perguntei, quase em sussurro. Marcelo hesitou por alguns segundos e então disse: "O antigo sogro dela." Senti meu corpo congelar.
Clara! Já havia sido casada. Minha mente começou a correr. Não era apenas um segredo. Era um passado inteiro que eu e meu filho nunca soubemos que existia. Marcelo, tentei manter a voz firme. Meu filho não sabe disso? Não, dona Helena. Ele não faz ideia. Ela apagou qualquer rastro. Mudou de cidade, de círculo social, de número. Reconstruiu tudo do zero, inclusive a imagem de boa moça que mostrou para o seu filho. Meu estômago revirou. Marcela continuou. O antigo sogro procurou ajuda quando percebeu sinais. Afastamento da família, controle emocional, manipulação. A Clara fez com o filho dele exatamente o que está fazendo com seu filho agora. Eu levei a mão ao peito. Não era coincidência, era padrão. E o que aconteceu com o marido dela? Perguntei. Marcelo respirou fundo. Desapareceu da vida dela depois que assinou alguns papéis. E perdeu quase tudo. A família dele tentou reagir, mas ela sempre se protegeu muito bem. Nada que ela faz é ilegal, dona Helena. É pior, é sutil, silencioso, calculado. Parece amor, mas corrói como veneno. Eu senti minhas mãos formigarem. Era como se cada palavra fosse uma facada discreta, descendo lenta, fria, certeira. E o sogro dela? Insisti. Onde ele está agora? Marcelo apontou a pasta. Aqui dentro tem as provas que ele reuniu. Ele me entregou, porque Clara conseguiu afastá-lo completamente do filho dele. Ele disse que seu maior medo... Marcelo engoliu seco. É que seu filho fosse o próximo. Eu fechei os olhos, tentando recuperar o ar. Era como estar diante de um abismo que eu não sabia que existia. Quando os abri, encontrei Marcelo me observando com seriedade. Dona Helena, depois que a Clara percebeu que eu estava enxergando o que ela fazia, ela pediu ao seu filho que se afastasse de mim. Disse que eu era mau influenciador, que tinha ciúmes da relação deles. Ela fez o mesmo com todos que ameaçavam o controle dela. Era o que eu temia. Isolamento, manipulação, reescrita da realidade. Por isso, completou Marcelo, o que vou mostrar agora precisa ser visto com calma, mas a senhora vai entender tudo. Ele abriu a pasta, e ali, dentro dela, estavam documentos impressos, capturas de tela de conversas, dados, assinaturas e até registros de transações. Tudo organizado, datado, marcado. Meu coração apertou. Marcelo pegou uma folha específica, manchada pelo tempo. Comecemos por isto aqui, disse, entregando-me o papel. É o contrato de união estável que o ex-marido dela assinou. Ele só percebeu que transferiu parte dos bens quando já era tarde demais. Eu arregalei os olhos. Ela planejou isso? Planejou cada detalhe, inclusive a forma como faria ele parecer ingrato e instável diante da família. A mesma estratégia que está usando com você, dona Helena. Meus dedos tremiam enquanto seguravam o documento. Meu corpo inteiro parecia pulsar num ritmo estranho, lento, mas firme. Ela está preparando o terreno, continuou Marcelo. Depois do casamento, ela ganha poder social. Com o tempo, tenta convencer seu filho de que você está ficando confusa, esquecida, emocionalmente frágil. Até que me declarem incapaz, completei, a voz baixa, quase um sussurro de dor e fúria. Marcelo assentiu, com uma expressão grave. Exatamente. Eu senti algo mudar dentro de mim. Não era medo, não era tristeza. Era uma chama. Aquela chama que só acende no coração de uma mãe quando percebe que seu filho está sendo devorado por algo que ele não enxerga. Levantei a cabeça devagar e encarei Marcelo.
Você pode me ajudar a provar tudo isso? Ele respondeu sem hesitar. Posso, e já comecei. Inclusive, há algo que descobri hoje mesmo, algo grande. Eu engoli seco. O que é? Ele respirou fundo. Há uma gravação. Uma conversa da Clara, que não era para ter sido registrada. Uma conversa que revela o próximo passo dela. Um passo que envolve a senhora diretamente. Meu coração parou por um segundo. Marcelo, que conversa é essa? Ele foi até a mesa, pegou o celular, colocou sobre o tampo. Seus olhos encontraram os meus. A senhora está pronta? Eu não estava, mas precisava estar. Assenti. E então ele apertou o play. Foi ali, naquele pequeno aparelho sobre a mesa, que ouvi a frase que mudaria tudo. Uma frase que me faria entender que Clara não queria apenas meu patrimônio. Ela queria minha vida toda. O silêncio dentro daquela sala era tão denso que parecia ter peso. O celular de Marcelo repousava sobre a mesa como uma pequena bomba prestes a explodir. Eu conseguia ouvir meu próprio coração, lento, pesado, desconfiado, enquanto meus dedos se entrelaçavam com nervosismo. Marcelo. Repeti, quase implorando. Aperte o play. Ele assentiu, respirou fundo e tocou na tela. A gravação começou com um ruído ambiente, talvez o som de pratos ou copos, parecia ter sido feita em um restaurante. Depois, a voz dela, clara, doce, mas falsa. Cada sílaba carregava aquela suavidade calculada que sempre me pareceu boa demais para ser verdadeira. Preciso que isso esteja pronto antes do casamento. Depois, tudo fica mais fácil. Meu estômago revirou. Depois, outra voz feminina, provavelmente a mãe dela, respondeu. Você tem certeza de que ele vai concordar? O filho dela parece muito ligado à mãe. Eu segurei o braço da cadeira com força. E então, Clara riu. Aquele riso. Aquele riso que eu já tinha ouvido tantas vezes, mas que agora soava como algo completamente diferente. Afiado, estratégico, perigoso. Ele não vai perceber nada. Já está no ponto. Eu faço ele acreditar que tudo é vontade dele. Sempre funciona. Marcelo me olhou como quem observa uma alma se partir. A gravação continuou. E quanto à velha? A voz da mãe de Clara perguntou. Meu corpo inteiro travou. Velha. É assim que ela se referia a mim. Uma palavra que não machuca pela idade, mas pela crueldade. E então Clara respondeu, em um tom leve, quase brincalhão, como se falasse de uma tarefa trivial. Ela está no caminho. Preciso que pareça instável. Um esquecimento aqui, uma emoção exagerada ali. Acredite, logo todos vão enxergar. Depois é só apresentar a documentação. Meu coração gelou. Documentação? A mãe dela perguntou. Claro, quando disserem que ela não tem mais condições emocionais de gerir o patrimônio, o juiz assina, e tudo passa para o meu marido, e do meu marido, para as pessoas certas. O mundo ao meu redor ficou distante, desfocado, como se eu estivesse mergulhando debaixo d'água. Tudo o que ouvi até agora era terrível, mas então veio a frase final. A frase que me fez sentir algo que eu não sentia desde que enterrei meu marido. Medo. Clara disse com a voz baixa, tranquila, quase carinhosa. A parte boa é que ela nem percebe. Acha que está envelhecendo, a mente dela é frágil, e quando a fragilidade entra, basta um empurrãozinho mental. Um conflito aqui, uma humilhação ali, e ela mesma se destrói. Eu soltei o ar de repente, como se tivesse levado um golpe no peito. Marcelo pausou a gravação.
A sala ficou em completo silêncio por alguns segundos. Um silêncio que parecia gritar por dentro. Eu senti minhas mãos tremerem, não por fraqueza, mas por revolta. Marcelo, falei com a voz trêmula. Ela estava me preparando o meu próprio filho para acreditar nisso. Sim, dona Helena, ele respondeu com um olhar firme. Ela estava montando um cenário. Cada atitude dela, cada palavra sutil, cada distância. Nada foi por acaso. Marisa se aproximou e segurou minha mão com força. Eu olhei para o vazio por alguns segundos, assimilando a verdade devastadora. Ela não odiava meu sobrenome. Ela odiava a minha existência, porque a minha existência era o último fio que impedia minha vida de cair nas mãos dela. E o que mais doeu foi perceber que meu filho, meu menino, estava sendo moldado para se tornar o defensor dela e o acusador de mim. Senti uma lágrima quente descer pelo meu rosto, mas não era tristeza. Era o momento exato em que a dor se transformava em alguma outra coisa, algo mais forte, algo que nasce quando uma mulher é injustiçada ao ponto de renascer por dentro. Levantei a cabeça e disse com a voz firme: Marcelo, eu preciso de todas as cópias. Preciso de cada prova, cada documento, cada gravação. Se Clara quer uma guerra silenciosa, então ela vai descobrir que eu sou filha de uma linhagem que não perde batalhas na sombra. Ele sorriu de leve, um sorriso de respeito. Eu sabia que a senhora diria isso. Me aproximei da mesa e toquei na pasta. Agora que sei a verdade, declarei, ela não tem mais poder sobre mim. Mas Marcelo me olhou com um semblante preocupado. Dona Helena, tem algo que a senhora ainda não sabe. Meu coração voltou a acelerar. O quê? Hoje, antes de vocês chegarem, recebi uma informação nova. Uma que mostra que Clara está mais adiantada do que pensamos. Muito mais. Eu respirei fundo, me preparando para o que viesse. Fale, Marcelo. Eu aguento. Ele hesitou por alguns segundos. Seu olhar ficou sério, mais sério do que antes. Clara entrou com um pedido preliminar de avaliação psicológica da senhora e marcou uma visita de assistentes sociais para daqui a poucos dias. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ela quer provar que eu sou incapaz, murmurei. Marcelo assentiu lentamente e vai tentar usar o discurso do casamento como prova. Aquela noite, que já tinha sido dolorosa demais, tornou-se o ponto de partida de uma guerra que eu jamais pedi, mas que agora eu precisava vencer. E era ali, naquela sala simples, com documentos sobre a mesa e a verdade ecoando na minha alma, que a mulher que eu antes fui começou a desaparecer. E nasceu a mulher que eu estava prestes a me tornar. Quando ouvi Marcelo dizer que Clara já havia solicitado uma avaliação psicológica contra mim, senti algo dentro da minha alma rachar. Não como um copo caindo no chão, mas como uma parede antiga que começa a mostrar fissuras após décadas, sustentando o peso do mundo. Não era apenas dor, era humilhação. Humilhação calculada, arquitetada, ensaiada. Eu, Helena, que enfrentei a viuvez cedo, que levantei meu filho com o que tinha e o que não tinha, que dei minha juventude, meu tempo e minha saúde para construir uma vida honesta, agora era vista como alguém que precisava ser avaliada.
por uma mulher que mal conhecia a própria história, por alguém que escondia um passado inteiro atrás de um sorriso doce. Senti minhas mãos formigarem. Então, murmurei, tentando recuperar o ar. Ela quer me destruir não só como mãe, mas como pessoa. Marcelo assentiu. Ela quer que todos acreditem que a senhora está emocionalmente fragilizada. Assim, qualquer atitude que a senhora tomar, até uma reação compreensível, humana, será interpretada como desequilíbrio. É assim que ela opera. Sutil, silenciosa. Meu coração apertou, mas não de medo. A essa altura, o medo já havia se transformado em outra coisa. Algo mais profundo, mais rígido, mais consciente. Era a força que só nasce quando roubam tudo de você, menos a dignidade. Marisa apertou meu ombro. Helena, a partir de agora, cada passo precisa ser calculado. Cada palavra, cada gesto. Ela vai tentar te provocar, vai tentar te tirar do eixo, vai tentar te fazer reagir. Eu fechei os olhos por alguns instantes, e então, como se uma lâmpada acendesse dentro de mim, entendi algo. Clara não queria apenas a minha herança. Ela queria que eu desaparecesse emocionalmente do mundo do meu filho. Ela queria ser a única voz que ele ouviria. A única verdade que ele acreditaria. E a parte mais cruel é que, por um tempo, ela conseguiu. Respirei fundo. Marcelo, o que exatamente essa avaliação envolve? Ele puxou outro papel da pasta. Uma visita domiciliar. Eles vão observar organização, rotina, lucidez. Depois, entrevistas. A senhora precisa se preparar emocionalmente, mostrar firmeza, coerência. Não pode demonstrar irritação nem nervosismo. Eles observarão tudo. Eu sorri de canto. Um sorriso triste, amargo, mas consciente. Quer dizer que agora eu preciso provar que consigo viver na minha própria casa? Marcelo abaixou a cabeça, como quem sente a dor junto. Infelizmente. Sim. Marisa segurou minhas mãos. Você não está sozinha, Helena. Eu ergui o rosto e encarei os dois. Eu sei. E é por isso que eu vou lutar. Não vou permitir que ela roube a minha história, nem que apague o amor que construí com meu filho. Não posso deixar que ele seja consumido pela sombra dela. Não posso. Não vou. Algo mudou na sala naquele instante. Não era algo visível, mas era palpável. O ar ficou mais firme. Meu peito, antes pesado, parecia se reorganizar. Eu estava mudando por dentro, e essa mudança não tinha volta. Helena, disse Marcelo, abrindo outra folha. Existe mais uma coisa que precisamos fazer antes da visita dos assistentes sociais. O quê? Ele respirou fundo. Precisamos documentar tudo o que a Clara fez. Tudo. Mensagens, ausências, comentários, manipulações. Precisamos organizar um dossiê da sua versão, porque ela já está organizando o dela. Meu sangue gelou. Como você sabe? Marcelo se levantou e voltou com o celular na mão. Hoje, recebi isto de uma fonte que não posso revelar, mas posso te mostrar. Ele abriu a tela. Era uma foto. Clara estava sentada em uma mesa elegante, em algum café caro. Diante dela, papéis, pastas, um tablet aberto. E ao lado, o que parecia ser uma advogada. Ambas sorrindo, ambas segurando documentos, ambas confiantes. Eu senti a garganta fechar. Ela está montando o processo, antes mesmo de eu saber, sussurrei. Sim, dona Helena. Ela sempre age antes, e quando o alvo percebe, já está preso na teia. Marisa apertou meu braço. Mas você não está presa. Ela não contava que alguém teria coragem de abrir essas portas. Você tem a verdade agora, e isso é muito mais poderoso do que qualquer sorriso ensaiado. Eu respirei fundo.
Pela primeira vez naquela noite, senti algo quente subir pelo meu peito. Não era raiva, não era dor, era coragem. Coragem madura, daquela que só chega quando a inocência se despede. Marcelo, falei, me ajude a preparar tudo. Documentos, depoimentos, datas, mudanças de comportamento. Eu quero cada detalhe registrado. Quero estar pronta quando essa batalha começar. Ele sorriu de um jeito quase orgulhoso. A senhora já começou, dona Helena. Coloquei minha mão sobre a pasta de documentos de Clara. E quando tudo isso vier à tona, completei. Ela vai descobrir que eu posso ser velha, mas não sou frágil. Marcela respirou fundo. E vai descobrir também, acrescentou Marisa, que mexeu com a mulher errada. Naquela noite, ao sair da casa de Marcelo, senti o vento frio bater no meu rosto como um aviso e, ao mesmo tempo, como uma promessa. A guerra havia começado, mas eu não estava mais caída. Eu estava de pé. E Clara, que sempre achou que eu era fácil de derrubar, estava prestes a conhecer a força que uma mulher de 67 anos guarda quando lhe tiram tudo, menos a alma. E eu sabia, do fundo do meu coração, que a parte mais difícil ainda estava por vir: enfrentar meu próprio filho. A rua estava silenciosa quando deixei o prédio do Marcelo. A madrugada tinha aquele cheiro frio de chuva prestes a cair, um cheiro que sempre me trouxe paz. Mas não naquela noite. Nada naquela noite tinha paz. Enquanto Marisa dirigia, eu mantinha as mãos apoiadas no colo, entrelaçadas com força. Eu não queria demonstrar, mas dentro de mim algo se remexia como uma tempestade contida. A sensação não era apenas de alerta, era de pressentimento. Eu sabia que Clara estava preparando o próximo movimento. E eu sabia que, para uma pessoa como ela, cada movimento era calculado a longo prazo. Marisa percebeu meu silêncio. Helena, disse suavemente, você está bem? Eu respirei fundo. Estou apenas cansada. Mas não é um cansaço físico. É como se eu tivesse carregado anos de cegueira sem perceber. Marisa encostou a mão no meu braço. Você não estava cega. Estava sendo enganada. E isso é muito diferente. Virei o rosto para a janela. As luzes dos postes atravessavam o vidro como faixas douradas. Cada uma delas parecia cortar a escuridão, exatamente como eu precisava cortar o silêncio que se encostava no meu peito. Marisa, murmurei. Meu filho acreditou em tudo. Ele acreditou nela. E se amanhã ela disser que eu estou perdendo a lucidez, ele vai acreditar também. Marisa apertou minha mão. Ele está preso emocionalmente, Helena. Mas isso não significa que ele está perdido para sempre. Pessoas manipuladas precisam de um choque de realidade para acordar. Clara sempre soube disso. Por isso age tão rápido. Fechei os olhos. Eu sentia medo, não dela, mas de perder completamente o meu filho. De ele olhar para mim e enxergar apenas a versão distorcida que ela criou. Quando chegamos à minha casa, a porta da frente parecia maior, mais pesada, como se guardasse não apenas lembranças, mas também o que ainda estava por vir. Marisa me acompanhou até a sala. Vai descansar? Perguntou. Vou tentar, respondi. Ela me abraçou com força. Estamos juntas nisso, não esqueça. Quando ela se foi, o silêncio da casa caiu sobre mim como um cobertor frio. E foi então, naquele silêncio, que algo dentro de mim se desfez. Caminhei até a cozinha, acendi uma luz fraca, peguei um copo d'água. Minhas mãos ainda tremiam. Eu era uma mulher forte, sempre fui. Mas até o aço treme quando é pressionado demais.
Sentei-me à mesa e respirei fundo. E ali, sozinha, chorei. Não era um choro de desespero, era um choro de despedida. Despedida da ingenuidade, despedida da mulher que acreditava que o amor bastava. E quando as lágrimas cessaram, percebi que algo em mim tinha mudado para sempre. A dor virou foco, a tristeza virou nitidez. Eu enxergava Clara com clareza agora. Ela não era apenas manipuladora, era uma estrategista, uma mulher disposta a tudo para conseguir o que queria, inclusive usar o homem que eu trouxe ao mundo. Horas depois, já deitada, ouvi o celular vibrar sobre a mesa. Um número desconhecido. Por um segundo, hesitei, mas atendi. Helena? Era a voz do meu filho. Meu coração se apertou tão forte que quase perdi o ar. Meu filho, murmurei. Você está bem? Houve um silêncio. Não um silêncio comum. Era o tipo de silêncio de alguém que fala enquanto olha para os lados, como se não estivesse sozinho. Ele começou. Eu soube que você saiu do casamento daquele jeito. A Clara está preocupada. Meu peito ferveu, mas mantive a calma. Preocupada comigo? Ou preocupada com a imagem dela? Ele hesitou. Mãe, você sabe que ela te admira. Você tem interpretado tudo errado. Ela tenta se aproximar, mas você... Senti a mão tremer. Era ela falando através dele. Eu conhecia a voz do meu filho, mas aquele tom não era dele. Meu amor, respondi com calma. Precisamos conversar, mas não agora. Você está com ela, não está? Silêncio. E então? Sim. Meu coração se partiu um pouco mais. Eu entendo, murmurei. Mãe, a Clara acha que você está cansada. Ela sugeriu que talvez seja bom conversarmos com um psicólogo da família dela, só para garantir que você está bem, sabe? Era assim, sempre assim, passo a passo, substituindo minha voz pela dela, substituindo minha lucidez pelo diagnóstico conveniente. Eu fechei os olhos. Filho, sussurrei, escute a mamãe. Por favor, não deixe ninguém falar por mim. Eu estou bem. Estou mais bem agora do que estive em muito tempo. Mãe, não começa, ele murmurou, impaciente. A Clara só quer ajudar. E foi nesse momento que eu percebi. Ele não estava apenas cego, ele estava amarrado, emocionalmente, sugestionado, dependente. Eu te amo, disse porque naquele instante era tudo o que eu podia dizer. Ele suspirou. A gente se fala depois. Boa noite, mãe. A ligação caiu. Eu senti o peso da solidão descer pelos meus ombros. Mas dessa vez, não me derrubou, porque eu finalmente entendi algo poderoso. Eu não estava enfrentando meu filho. Estava enfrentando a prisão emocional na qual Clara o colocou. E para libertá-lo, eu precisaria da maior arma que uma mulher madura possui: a verdade, documentada, clara, irrefutável. Na manhã seguinte, quando o sol ainda não tinha subido, eu já estava sentada com um caderno aberto, escrevendo cada detalhe dos últimos meses, cada frase, cada olhar, cada manipulação. A guerra estava declarada, e Clara nem imaginava que eu já não era mais a mesma mulher de ontem. Eu, Helena, aos 67 anos, estava renascendo. O amanhecer entrou pela janela como um fio dourado, iluminando a mesa onde eu tinha espalhado papéis, anotações, datas e lembranças. Eu não dormi, não consegui. A noite inteira meu coração repetia a mesma palavra silenciosa. Lute. Lute pelo seu nome. Lute pela sua dignidade. Lute pelo seu filho. E ali, sentada com aquele caderno diante de mim, percebi uma verdade dolorosa. Clara subestimou profundamente a força de uma mulher experiente.
Achar que eu desmoronaria era o maior erro dela. Eu respirava fundo enquanto organizava cada peça da minha memória, cada detalhe oculto que por meses eu ignorei, acreditando que era apenas implicância minha, sensibilidade exagerada ou coisas da idade, como Clara gostava de sugerir nas entrelinhas. E então percebi. Minha vulnerabilidade era conveniente para ela. Minha idade era útil para ela. Meu amor pelo meu filho era a arma mais incisiva que ela tinha transformado contra mim. Fechei o caderno por um momento. Precisava respirar. O relógio marcava 6 horas da manhã quando ouvi batidas na porta. Batidas rápidas, urgentes, como se os nós dos dedos carregassem inquietação. Levantei-me devagar e fui até a sala. Quando abri, vi Marcelo, ofegante. Desculpe vir tão cedo, dona Helena, mas é urgente. Meu coração acelerou. Entre, Marcelo. Ele passou pela porta, ainda respirando pesado, como alguém que correu contra o tempo. Trazia outra pasta, maior que a primeira. E isso já dizia tudo. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ele assentiu com o rosto sério. Sim, e precisamos agir imediatamente. Sentei-me, tentando manter a calma. Fale. Marcelo abriu a pasta e colocou 3 folhas diante de mim. Clara antecipou a visita dos assistentes sociais. Em vez de daqui a alguns dias, ela marcou para amanhã. Meu sangue gelou. Amanhã? Sim. Ela alegou. Preocupação extrema com o seu comportamento no casamento. Disse que você teve um surto emocional. Que saiu transtornada. Que recusou a presença dela e do seu filho ao chegar em casa. Ela está criando um histórico que não existe. Eu fechei os olhos por um instante, contendo a fúria silenciosa que me subia pela garganta. E tem mais, disse Marcelo, abrindo outra folha. Mais? Ela anexou uma declaração da própria família dela. Todas as mulheres da família dela escreveram versões muito parecidas sobre você. Instável, insegura, confusa, agressiva quando contrariada. Ele me olhou fundo. Um padrão fabricado, dona Helena, claramente ensaiado. E então colocou diante de mim uma carta longa, escrita à mão. O que é isso? Perguntei. Uma carta do seu filho, orientada por ela. Senti meu mundo estremecer. Não quero ler. Murmurei, mas a voz saiu como um pedido ferido. Marcelo colocou a mão sobre a minha. Sei que vai doer, mas você precisa saber o que ela está colocando na sua boca, sem que a senhora diga uma única palavra. Respirei fundo. E li. Minha mãe sempre foi uma mulher boa, mas ultimamente está diferente. Esquece coisas simples, se irrita fácil. Tem surtos emocionais, às vezes fala coisas sem sentido. Eu e minha esposa estamos realmente preocupados. Tememos que ela esteja passando por um declínio emocional típico da idade. Precisamos de ajuda profissional para garantir sua segurança e o bem-estar de todos. O papel tremia nas minhas mãos. Eu tremia mais do que o papel. Cada palavra era como uma faca afiada, cortando não apenas minha dignidade, mas o laço que mais santifiquei na vida: o amor de mãe. Ele... Minha voz falhou. Ele realmente escreveu isso? Marcelo respirou fundo. Ele escreveu. Mas não é voz dele, dona Helena. É a voz dela. Ele está repetindo o que ela quer que ele diga. Ele acredita que está ajudando. Fechei os olhos com força. Meu filho não era cruel. Ele não era ingrato. Ele não era isso. Ele estava enfeitiçado emocionalmente. Quando abri os olhos novamente, senti minha expressão endurecer. Era como se algo engrandecesse dentro de mim, uma força que eu sempre tive, mas que só desperta quando a vida exige. Marcelo, disse com firmeza, a guerra começou, e eu não vou perder. Ele assentiu.
Por isso, trouxe uma pessoa. Ela está lá fora. Alguém que pode ajudar a senhora a se preparar. Uma profissional, não alguém da família da Clara. Alguém neutra e ética. Uma psicóloga que entende manipulação emocional e avaliação comportamental. Meu coração acelerou. Uma psicóloga? Sim, ela vai te orientar para a visita de amanhã. Vai te mostrar como se portar, o que esperar, como responder. Ela não falsifica resultados. Ela esclarece a verdade. E a verdade está do seu lado. Eu respirei fundo. Chame-a. Marcelo abriu a porta e deu espaço para uma mulher elegante, de expressão firme e olhar acolhedor, entrar no recinto. Tinha cerca de 50 anos e um jeito ao mesmo tempo calmo e perspicaz. Dona Helena, disse ela, sorrindo. Meu nome é Doutora Beatriz. Estou aqui para ajudar a senhora a não ser vítima de um teatro que outras pessoas estão tentando montar sobre sua saúde emocional. Meu peito encheu de um alívio estranho, um alívio misturado com luta. Obrigada por vir, respondi. Ela se sentou diante de mim, tirou uma caneta e um bloco de anotações. Hoje vamos conversar. Quero entender quem você é, como pensa, como vive, para que amanhã ninguém consiga colocar palavras onde só existe a sua voz. Senti meus olhos marejarem, não de dor, mas de força. Vamos começar? Ela perguntou. Endireitei minha coluna, enxuguei discretamente a lágrima e respondi: sim, porque a partir deste momento, eu não estou apenas me defendendo, estou recuperando a minha história. A presença da doutora Beatriz na minha sala trouxe algo que eu não sentia há muito tempo: direção. Não era esperança ainda. Esperança é frágil demais para situações como a minha. Era clareza. Aquela clareza que só chega quando alguém nos devolve o espelho da verdade. Ela abriu seu bloco e me observou com um olhar tão firme quanto acolhedor. Dona Helena, começou, antes de qualquer orientação técnica, preciso entender a senhora como pessoa. Quem é a Helena por trás do que tentaram fazer com ela? Respirei fundo. Há anos eu não pensava nessa pergunta. Sou professora aposentada, comecei. Ensinei literatura por mais de 30 anos. Sempre carreguei orgulho na minha história. Fui esposa e depois mãe solo. Construí tudo o que tenho com trabalho, honestidade e noites de preocupação. A psicóloga anotava com foco. E emocionalmente? Perguntou. Como se descreveria? Sou uma mulher serena, mas firme. Aprendi cedo a me controlar, a suportar dores em silêncio, a colocar os outros antes de mim. Ela ergueu o olhar. E isso, disse com suavidade, é exatamente o tipo de perfil que manipuladores procuram. Pessoas generosas, tolerantes, que carregam culpas que não são delas. Um arrepio percorreu minha coluna. Ela continuou. Clara não quer apenas parecer vítima. Ela quer que a senhora pareça instável, vulnerável, incapaz. Tudo na estratégia dela foi construído para que a senhora duvidasse de si mesma. É uma tática clássica. Desviei o olhar. Eu sabia disso. No fundo, sempre soube. Mas ouvir outra pessoa confirmar doía de um jeito estranho, profundo. Helena, disse Beatriz, inclinando-se um pouco. Amanhã, quando os assistentes sociais chegarem, eles vão observar 3 pontos-chave: lógica e clareza do seu discurso, autonomia na rotina diária, coerência emocional. Assenti. Eu posso lidar com isso. Pode, ela respondeu. Mas precisa evitar um único risco: reagir à provocação. Provocação? Sim. Ela cruzou as mãos.
Pessoas manipuladoras criam situações para que a vítima exploda, porque uma explosão pode invalidar meses de lucidez. E a senhora está exatamente na fase da narrativa que Clara quer construir, a da idosa confusa e emocionalmente descompensada. Senti o coração apertar. Então, ela pode aparecer aqui amanhã? Perguntei. É provável, disse Beatriz. Não oficialmente, mas ela virá com alguma desculpa para tentar testar a sua reação. É típico de quem quer validar uma versão criada previamente. O sangue subiu ao meu rosto. Eu não vou cair, respondi. Eu sei, ela sorriu. E é por isso que estou aqui. Vamos treinar. Treinar. A palavra soou estranha, mas necessária. Ela começou. Imagine que alguém diz: a senhora está diferente, está esquecida. Qual seria sua resposta natural? Pensei por alguns segundos. Eu diria que estou bem, que tenho plena consciência do que faço e que, se esquecesse algo, seria normal para qualquer pessoa, não prova de incapacidade. Ótimo, ela anotou. Firme, educada e lógica. Isso constrói credibilidade. Fizemos isso por quase 1 hora. Simulações, frases, possíveis armadilhas. Ela me treinou para manter o tom de voz calmo, para respirar fundo antes de responder, para não entrar em discursos longos, nem justificativas emocionais. Avaliação psicológica não é debate, explicou. É observação. Quem fala demais demonstra ansiedade. Quem fala de menos demonstra insegurança. O equilíbrio é tudo. Eu absorvia cada palavra. Quando terminamos, Beatriz fechou o bloco e me encarou com seriedade. Agora, a parte mais difícil: conversar com o seu filho antes da visita. Senti o estômago revirar. Ele não vai me ouvir, sussurrei. Vai, ela respondeu. Desde que a senhora fale do jeito certo. Clara usa a emoção para confundir. A senhora usará a verdade para esclarecer. Respirei fundo. E o que devo dizer? Ela se levantou e colocou a mão sobre meu ombro. Diga a ele exatamente quem a senhora é. Não quem Clara diz que você é. Relembre fatos, histórias, momentos. O cérebro humano reage à verdade concreta. Memórias compartilhadas criam rachaduras em narrativas falsas. Meu corpo inteiro gelou. Era simples, mas perfeito. E então ela completou. O objetivo não é convencê-lo, é plantar dúvida. Uma dúvida pequena, mas poderosa. Porque quando a verdade começa a respirar, a mentira perde ar. Fechei os olhos, absorvendo tudo. Helena, disse a psicóloga com firmeza, a senhora não imagina o quanto é forte, e Clara subestimou isso terrivelmente. Amanhã será o primeiro sinal da sua vitória. Quando ela saiu, Marcelo ficou ainda alguns minutos comigo. A senhora vai conseguir, ele disse. Eu nunca vi alguém renascer tão rápido. Sorri de leve. Eu não renasci, Marcelo. Eu só me lembrei de quem eu sempre fui. Quando ele foi embora, permaneci sozinha novamente. Mas desta vez, não era solidão, era foco. Eu sabia que precisava falar com meu filho antes de Clara moldar sua versão. Então sentei-me no sofá, respirei fundo e disquei o número dele. O coração batia como se estivesse nas minhas mãos. O telefone chamou 1 vez, 2. Na terceira, ele atendeu. Mãe? Fechei os olhos. Meu menino, preso sem perceber. Precisamos conversar, disse com calma. Só eu e você, sem interferências. Houve silêncio, longo, denso. A Clara acha que não é uma boa ideia neste momento. Ele começou, mas eu o interrompi suavemente. Estou pedindo como sua mãe, a mulher que te criou,
A pessoa que sempre esteve ao seu lado. Vamos conversar. Hoje. O silêncio dele mudou. Não era concordância. Não era resistência. Era dúvida. A primeira fenda na muralha que Clara construiu. Eu passo aí depois, ele murmurou. No fim da tarde. Meu coração Estarei acelerou, aqui. respondi. E quero te olhar nos olhos quando falarmos. Ele respirou fundo. Até mais, mãe. A chamada caiu. E naquele instante senti que algo profundo estava prestes a acontecer. O tipo de encontro que define destinos. A tarde caiu sobre minha casa como um véu lento, denso, quase ritualístico. O sol entrava pela janela da sala em listras douradas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. E de alguma forma, aquilo me lembrou das memórias que eu e meu filho compartilhávamos. Memórias que Clara tentou apagar, mas que ainda flutuavam dentro de mim, como essas partículas teimosas, insistindo em existir. O relógio marcava 17h48 quando ouvi o som que sempre reconheci desde que ele era pequeno. 3 batidas leves na porta. Ele sempre bateu assim. Nunca foi de bater forte. Meu coração deu um salto. Levantei-me devagar, respirei fundo e abri a porta. Meu filho estava ali, mas não era o menino que criei. Era um homem dividido. O olhar carregava algo que não era dele. Uma sombra, uma tensão, uma espécie de vigilância emocional que eu nunca tinha visto antes. Oi, mãe, disse ele, a voz baixa. Entre, meu filho. Ele entrou sem olhar muito ao redor, como se tivesse medo de que cada objeto da casa dissesse a verdade que Clara tentava esconder. Sentei-me no sofá e ele ficou de pé por alguns segundos, inquieto, até que decidiu sentar também. Havia um vazio entre nós. Um vazio que eu precisava preencher com a verdade. Respirei fundo. Obrigada por vir, comecei, com calma. Eu sei que não está fácil para você. Ele passou a mão pela nuca, desconfortável. A Clara acha que a gente deveria resolver isso com ajuda profissional, disse, pesando cada palavra. Ela só quer o melhor para você, mãe. Eu me mantive firme. Meu filho, você cresceu comigo. Sabe quem eu sou. Sabe como penso. Eu te pergunto, alguma vez na vida eu te dei motivos para duvidar da minha lucidez? Ele desviou o olhar. Isso já era uma rachadura. As pessoas mudam, mãe. As pessoas amadurecem, se cansam, sofrem, mas não deixam de ser quem são da noite para o dia. Respondi com voz baixa. Você lembra do que eu te dizia quando era pequeno, quando você achava que o mundo era grande demais? Ele olhou para mim, mesmo tentando não olhar. Lembro. Era aquele olhar. Aquele que vinha do menino que dormia no meu colo. Aquele que Clara tentou soterrar. Eu dizia, continuei, que você podia tropeçar, cair, errar. Mas enquanto lembrasse quem você era, sempre encontraria o caminho de volta. Ele respirou fundo, mas não respondeu. Meu amor, escute. Continuei, pegando suas mãos. A mulher que você ama está tentando te afastar de mim. Não por insegurança, não por ciúmes, mas porque precisa que você acredite que eu estou quebrada. Ele tentou tirar a mão, mas eu segurei com suavidade, não força. Clara não faria isso, murmurou ele. Eu olhei fundo nos olhos dele. Então por que você escreveu aquela carta? O silêncio caiu pesado. O rosto dele empalideceu levemente. Como você viu isso? Porque eu preciso saber a verdade, meu filho. Clara está construindo um processo para me declarar incapaz. E ela usou você para criar essa narrativa. Ele negou com a cabeça, mas seus olhos tremiam.
A Clara quer o melhor para todo mundo, insistiu com a voz falha. Ela acha que você está cansada, que você se descontrolou no casamento. Que eu me descontrolei? Perguntei com firmeza. Você estava lá. Você me viu. Eu falei a verdade. Eu não gritei. Eu não perdi o equilíbrio. Eu apenas não aceitei ser humilhada. Ele ficou em silêncio, mas era um silêncio que escancarava dúvida. E então, com voz baixa, ele disse: A Clara, ela acha que você está ficando confusa. O mundo inteiro pareceu parar naquele instante. Eu me aproximei dele e falei com o amor mais firme que uma mãe pode ter. Confusa está a sua visão sobre mim, filho. Confusa está a história que estão te contando. Confusa está a imagem que criaram de mim e que você, sem perceber, aceitou. Ele engoliu seco e então, baixinho: Eu não sei mais o que pensar. Aquilo foi a maior vitória que tive desde o início dessa guerra, porque quando uma mente manipulada duvida, ela começa a despertar. Coloquei minha mão sobre o peito dele. Então pense com o coração, não com o medo. Clara diz que te protege, mas te isola. Diz que te ama, mas te molda. Diz que quer o meu bem, mas me destrói por trás. O rosto dele começou a mudar, como se algo se partisse por dentro. Mãe, ele murmurou, eu não consigo acreditar que ela faria tudo isso. Respirei fundo. A frase perfeita não existe nessas horas. O que existe é a verdade. Então venha amanhã, disse, e veja com seus próprios olhos como ela reage quando perceber que não conseguiu me derrubar. Amanhã, quando os assistentes sociais chegarem, eu quero você aqui. Quero você vendo quem realmente perde o controle, quando o plano começa a desmoronar. Ele assentiu lentamente. Não era um sim, mas não era um não. Era a primeira fresta real na muralha que Clara levou meses para erguer. Eu vejo isso depois com a Clara, disse ele. Mas eu venho amanhã. Meu coração se encheu de algo quente. Não esperança ainda, mas um começo de reconstrução. Ele se levantou. Eu também. Quando ele me abraçou, senti um nó na garganta. Não era o abraço de antes. Não era o abraço de sempre. Mas era um abraço. E isso significava tudo. Até amanhã, mãe. Até amanhã, meu filho. A porta se fechou devagar e o silêncio retornou à casa. Mas, dessa vez, era um silêncio que não me derrubava. Era um silêncio que me preparava. Porque amanhã seria o dia da verdade. Clara não estava pronta para uma mulher como eu. A noite que precedeu a visita dos assistentes sociais foi silenciosa. Assustadoramente silenciosa. Eu me deitei, mas o sono não veio. Não por ansiedade. Isso eu já tinha sentido antes. Era algo maior. Era a consciência de que, a partir do dia seguinte, minha vida, meu nome e meu laço com meu filho estariam sob julgamento. E não por pessoas que me conheciam, mas por pessoas que chegariam com os olhos preenchidos pela mentira de Clara. Às 6 da manhã, eu já estava de pé. Arrumei a casa como sempre fiz. Cada objeto em seu lugar, cada canto limpo, cada detalhe impecável. Não porque eu quisesse impressionar, mas porque aquela casa carregava minha história, e a minha história precisava ser mostrada com dignidade. Enquanto arrumava as almofadas, ouvi meu próprio pensamento. Hoje, Clara vai ver quem eu realmente sou. Às 8h02, o portão tocou. Meu coração apertou, mas minhas mãos estavam firmes. Caminhei até o portão, respirei fundo e o abri. E como se fosse cena de um filme de tensão psicológica, vi 3 figuras. Uma assistente social jovem, expressão neutra. Um psicólogo com prancheta na mão, olhar analítico. E atrás deles, Clara, com um sorriso suave,
envenenado e triunfante. Meu estômago virou. Ela tinha vindo. Assim como a doutora Beatriz previu. Clara deu um passo à frente, arrumando uma mecha do cabelo, fingindo delicadeza. Helena, bom dia. Sabia que você precisaria de apoio hoje, então vim acompanhar. A máscara perfeita. Mas eu não era mais a mesma. Sorri com elegância, um sorriso que ela não esperava. Bom dia, Clara. Obrigada por aparecer. Será instrutivo para todos nós. O sorriso dela vacilou por um segundo. E esse segundo valeu meses de dor. Convidei-os para entrar. Por favor, fiquem à vontade. A assistente social observava tudo com atenção. O psicólogo também. Clara se sentou no canto da sala, cruzando as pernas devagar. Ela estava confiante demais, convicta demais, e isso seria a ruína dela. Depois de alguns minutos, o psicólogo começou. Dona Helena, gostaríamos de conversar sobre sua rotina e avaliar sua autonomia. Podemos começar? Sentei-me com postura serena. Claro, estou aqui exatamente para isso. Ele abriu a prancheta. A senhora mora sozinha? Sim, por escolha. E por independência, respondi. Calma. E administra sua casa? Finanças, alimentação, medicamentos. Tudo, disse com firmeza. Faço compras, cozinho, pago minhas contas, organizo meus papéis. Não tenho nenhuma dificuldade cognitiva. Ele anotou. Clara se mexeu na cadeira. Parecia inquieta. E isso era o melhor sinal possível. Em seguida, a assistente social. E sobre o episódio no casamento? Clara inclinou o corpo como se estivesse pronta para participar. Mas eu falei primeiro. Fui desrespeitada, respondi com serenidade. Havia uma frase dita com maldade. Eu apenas me defendi com elegância. Não houve descontrole. Houve dignidade. A assistente anotou. Clara pigarreou, desconfortável. O psicólogo, então. A senhora tem enfrentado esquecimentos? Alterações de humor? Tenho enfrentado manipulação, respondi, olhando nos olhos dele. E isso, sim, pode abalar qualquer pessoa. Mas minha mente está firme, e a visita de vocês vai comprovar isso. Clara apertou os lábios, rígida. Ela não esperava minha lucidez. Não esperava minha firmeza. Esperava uma mulher frágil, tremendo, nervosa. Mas encontrou uma fortaleza que ela mesma ajudou a construir. O psicólogo sorriu discretamente. Eu percebi. Então ele disse: Seu filho virá hoje? Eu respirei fundo. Sim, pedi a presença dele. Será importante que veja tudo com os próprios olhos. Clara empalideceu. Era clara a tensão na mandíbula dela. E foi nesse instante, exatamente nesse instante, que ouvimos a porta bater. 3 toques leves, os mesmos de sempre. Meu filho. Meu coração disparou. Caminhei até a porta lentamente, sabendo que, a partir do momento em que eu abrisse, a verdade começaria a se revelar. Abri a porta. Ele estava lá, com o mesmo olhar dividido, mas desta vez havia algo diferente. Um traço de preocupação verdadeira, um traço de dúvida real, uma rachadura aberta. Mãe, cheguei. Clara levantou-se imediatamente. Amor, que bom que veio, disse ela radiante, mas com medo nos olhos. Ele não olhou para ela. Ele olhou para mim primeiro. E isso foi o primeiro milagre do dia. Entre, murmurei. Sente-se aqui comigo. Ele entrou, passando direto por Clara, que ficou imóvel por um segundo, sem saber como reagir. A assistente social observava tudo, o psicólogo também. Clara estava perdendo território. Pela primeira vez, sentamo-nos lado a lado, eu e meu filho. E então, o psicólogo perguntou: O senhor poderia nos contar como vê a saúde emocional de sua mãe? O silêncio cortou o ar.
Clara respirou fundo, pronta para corrigir qualquer palavra dele. Mas o que aconteceu, ninguém esperava. Meu filho, com a voz baixa, disse: Eu não tenho certeza do que está acontecendo, mas estou percebendo coisas que eu não via antes, coisas que talvez eu não devesse ter ignorado. Clara arregalou os olhos. Amor, não diga isso. Mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. Para ela. Para ela. A assistente social anotou isso rapidamente. O psicólogo também. Meu filho continuou. A minha mãe sempre foi forte, sempre lúcida. Nunca vi nada parecido com o que estão dizendo. Se algo mudou, não foi nela, foi no ambiente ao redor dela. As mãos de Clara tremeram. Ele continuou. Eu quero entender tudo, com calma, e quero estar ao lado da minha mãe, porque quando eu olho nos olhos dela, eu vejo a mesma mulher que me criou. Eu quase chorei, mas me mantive firme, elegante, como a doutora Beatriz me ensinou. E foi nesse exato momento que Clara percebeu que o controle estava caindo dos dedos dela como areia fina. Ela estava perdendo. E quando manipuladores percebem que estão perdendo, eles cometem erros. Erros fatais. E Clara estava prestes a cometer o maior erro da vida dela. Quando meu filho ergueu a mão pedindo silêncio para Clara, algo mudou na sala. Era como se o ar tivesse ficado mais leve para mim e mais pesado para ela. Os assistentes sociais perceberam, o psicólogo também. Clara, que sempre controlou tudo, sentou-se lentamente, sem graça, com o rosto rígido, respirando rápido. Era a primeira vez que eu via medo nela. Medo verdadeiro. A assistente social voltou-se para mim. Dona Helena, continuaremos com algumas perguntas simples. Mas, antes que ela pudesse continuar, Clara explodiu. Isso é um absurdo, ela gritou, levantando-se de repente. Vocês não estão vendo? Ela está manipulando vocês. Essa calma toda é ensaiada. É tudo um teatro. O psicólogo levantou as sobrancelhas. Não pela minha atitude, mas pela dela. Meu filho virou o rosto para Clara. Clara, por favor, senta. Ela ignorou. Você acha mesmo que ela está bem, amor? Ela surtou no nosso casamento. Eu respirei fundo, mantendo a postura. Clara, disse com tranquilidade. Fui desrespeitada. Não perdi o controle. Reagi com firmeza. Mentira! Ela gritou. Você é instável, sempre foi. Está esquecendo tudo, está ficando perigosa, entende? Ela virou para o psicólogo. Não acredita nela. A assistente social franziu o senho. Senhora, por favor, controle-se. Estamos aqui avaliando. Mas Clara não conseguia mais se segurar. O controle dela escorria pelos dedos. Vocês acham que ela é lúcida? Apontou para mim com um gesto brusco. Essa mulher destruiu o próprio casamento do filho. E ela vai destruir a vida dele. Meu filho se levantou devagar. Clara, eu pedi para você parar. Ela vai nos prejudicar. Clara insistiu, a voz tremendo de raiva. Você precisa enxergar isso. A sua mãe está velha, está confusa. Ela já não sabe o que faz. O psicólogo anotou rapidamente. A assistente social também. Eu mantive a calma, porque eu sabia. Não era mais eu sendo avaliada. Agora era Clara. E então, como se o destino tivesse escolhido aquele exato instante. Marcelo apareceu na porta da sala. Clara ficou branca. Meu filho arregalou os olhos. Os assistentes sociais se viraram, e Marcelo firme disse: Bom dia. Vim trazer documentos importantes que dizem respeito à segurança emocional da dona Helena. Clara recuou um passo. O que você está fazendo aqui?
Marcelo abriu uma pasta grossa, colocou sobre a mesa e empurrou suavemente para a assistente social. Registros da tentativa de manipulação emocional feita pela senhora Clara. Conversas, prints, depoimentos, áudios. Inclusive, uma gravação da senhora Clara planejando declarar a dona Helena incapaz. O psicólogo virou-se para Clara. Gravação? Ela ficou imóvel, congelada, sem voz. Eu apenas respirei, com calma, com dignidade. A assistente social abriu a pasta e ficou alguns segundos analisando rapidamente. Isto é sério, muito sério, ela disse, olhando diretamente para Clara. Clara tentou reagir. Isso é falso, é tudo falso. Eles estão inventando. Marcelo deu um passo à frente. A fonte dessa gravação é de alguém que Clara tentou destruir no passado e que conseguiu provar o padrão de comportamento dela. Ela repete tudo, sempre. O psicólogo fechou a prancheta. Senhora Clara, neste momento, vamos precisar que a senhora se retire da residência para que possamos prosseguir a avaliação sem interferência. A senhora está interferindo de forma inadequada no processo. O mundo parou. Clara abriu a boca, mas nada saiu. Pela primeira vez. Nada. Meu filho olhou para ela e vi em seus olhos algo quebrar, um vidro interno se rompendo, uma cortina sendo puxada. Clara, disse ele com voz baixa, por que você fez isso com a minha mãe? Ela começou a chorar, mas não era choro de arrependimento. Era choro de perda de controle. Desespero porque o plano estava ruindo. Eu fiz isso por nós. Eu fiz para proteger você, gritou ela. Proteger? Ele respondeu. Você quis destruir a pessoa que me criou. Clara tombou os ombros. E então, como última tentativa, sussurrou. Eu fiz porque te amo. Mas o psicólogo a interrompeu. Isso não é amor. Isso é controle. Clara foi convidada a se retirar, e pela primeira vez desde que entrou na minha vida, ela saiu da minha casa derrotada, sozinha, sem palco, sem aplausos. Quando a porta se fechou atrás dela, a assistente social voltou-se para mim. Dona Helena, a senhora está bem? Eu sorri. Um sorriso cheio de força. Agora estou. Ela devolveu o sorriso. A senhora não demonstra nenhum sinal de incapacidade. Pelo contrário, demonstra lucidez, autonomia e maturidade emocional. A avaliação está clara. O psicólogo completou. O problema aqui não é a senhora, é o ambiente ao redor. E esse ambiente foi manipulado. Meu filho, com os olhos marejados, sentou ao meu lado. Mãe, sua voz quebrou. Me perdoa. Por favor. Eu acariciei seu rosto como quando ele era pequeno. Não tenho nada para te perdoar, meu amor. Você estava cego, mas agora está vendo. Ele me abraçou forte, e eu senti, naquele abraço, todas as dores sendo empurradas para fora, e algo bonito renascendo entre nós. Um laço restaurado, um amor liberto. Os assistentes sociais se despediram, garantindo que nenhuma ação seria tomada contra mim. A verdade estava documentada. Clara estava exposta, meu nome preservado. E eu estava de pé, pela primeira vez em muito tempo, totalmente de pé. Naquela noite, meu filho decidiu dormir na minha casa. Não por obrigação, mas por escolha. Ele preparou o chá. Eu arrumei as xícaras. Ficamos conversando horas, relembrando histórias, risos, memórias que Clara tentou enterrar. E quando ele finalmente adormeceu no sofá, percebi... Venci. Não por esperteza, mas por verdade. Não por força, mas por dignidade. Se você ouviu esta história até o fim, do fundo do meu coração,
eu agradeço. Obrigada por acompanhar cada passo, cada dor e cada vitória desta mulher que renasceu aos 67 anos. E, por favor, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes, profundas e verdadeiras como esta. Obrigada. E que a sua verdade, por mais silenciosa que pareça, sempre encontre o caminho de brilhar.